muito contente de estar aqui, já não é a primeira vez, acho que é a terceira ou quarta que participo do Soemos. Estou extremamente honrado, porque eu sei da seriedade dessa organização, eu sei da intenção principal que a Soemos tem, que é propagar o Evangelho através da música. E isso bate exatamente com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu tenho lutado, pelo que eu tenho trabalhado. Muito bom rever o Samuel e honrado com o convite. Muito bom rever o meu amigo Cremilson. Eu quero parabenizá-lo pela apresentação feita, que foi realmente um bálsamo para as nossas vidas. É muito bom ver pessoas cantando com tanto afim, com tanto prazer e com tanta técnica. Tenho muita alegria também de rever o Léo. O Léo conheço desde pequenininho, mas muito pequenininho mesmo, quase desde o seu nascimento. Eu estava dizendo a alguém nesse instante que eu costumava, quando ele tinha 8, 9, 10 anos, levá-lo para assistir jogos do Palmeiras, embora seja São Paulino. Mas nós tínhamos uma relação tão estreita, mesmo ele sendo pequenininho, que eu sempre, algumas vezes, fiz isso. E o Léo para mim, uma alegria muito grande vê-lo cada vez crescendo mais na sua musicalidade. A mãe dele é pianista de um dos nossos coros, é vice-presidente da Igreja da Liberdade, a Rosângela, e eu tenho muita aproximação com toda a família do Léo. E parabéns pelo que você tem feito, e o prelúdio foi lindo, como o pós-lúdio também, mas o prelúdio sendo arranjo seu. Bom rever o Márcio também, e eu gostaria de dizer que o meu desejo é que esses momentos que nós tenhamos aqui, que venhamos a ter realmente a presença do Espírito Santo, o passear do Senhor pelas nossas vidas, e que nós possamos aproveitar ao máximo e usar essa grande arma que nós temos contra as potestades do inimigo, que é a música. Eu queria fazer um passeio sobre as tendências da música no nosso século XXI. O que é que ela tem sido nas nossas vidas? O que é que ela tem sido nas nossas igrejas? E, para isso, eu gostaria de fazer uma revisão histórica. Eu espero que não seja muito cansativo para os irmãos, mas eu acho que é importante. A música é, sem dúvida nenhuma, a mais sublime de todas as artes, a mais significativa de todas as expressões humanas. A música tem o poder de influenciar atitudes, acalmar temperamentos revoltosos, modificar estado de humor e, em certos casos, até de transformar conceitos e filosofias. Essa música que Deus nos deu, portanto, tem que ser olhada com muita responsabilidade. Eu costumo dizer que é o único exercício espiritual aqui na Terra que a gente vai ter no céu. Aí eu brinco com o meu pastor e digo: você lá está desempregado. Porque não vai ter conferência, não vai ter EBD, não vai ter nada. Mas eu estou empregado, eu vou reger pelo menos um culto matutino segunda-feira às 5 da manhã, porque lá tem muito cobra, barrendo, esses caras estão tudo lá, né? Então, mas é o único exercício espiritual, agora falando sério, que a gente tem aqui na Terra que vai continuar tendo no céu. O povo de Deus tem dado um lugar de destaque à música no culto através dos séculos. Desde a igreja primitiva, nós temos a canção de Moisés, até a música elaborada no templo, o uso da voz, tanto quanto o uso de instrumentos, eram feitos de forma responsável e devocional. A música do povo de Israel consistia em cantos de louvor, gratidão, instrução, experiência pessoal e até celebração de fatos históricos. Naquela época já existiam os cantores, os coros, instrumentistas, professores, diretores que corresponderiam aos regentes de hoje, compositores e etc. O livro de Salmos é o primeiro hinário do povo judeu. Por volta do ano 1050 a.C., o rei Davi nomeou os levitas como responsáveis pela música no templo e também pela liturgia dos cultos da época. No livro de Crônicas, nós lemos o seguinte, capítulo 4: e designou entre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, e celebrar, e louvar, e exaltar o Senhor, o Deus de Israel, a saber, Asaf, esses eram os levitas responsáveis pela música,
que era o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Samiramote, Jeiel, Matatias, Eliebe, Benaia, Obed-edom e outro Jeiel, mais um, com alaúdes e harpas. E Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaziel estavam continuamente com trombones perante a arca da aliança de Deus. Naquele dia, foi o dia em que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos ao Senhor. Na dedicação do templo de Salomão, a música foi realmente uma coisa esplendorosa. Eu lamento não ter estado lá, porque deve ter sido uma coisa realmente fora do comum. A Bíblia diz que eles uniformemente, na inauguração do templo, eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor. E levantando eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos, e bendizendo ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. E a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar, por causa desta nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. O grande escritor e também músico, Eric Rowley, ele enumera 3 características básicas da música no Velho Testamento. A primeira, ele diz que a música era uma consequência natural da condução da mente, isto é, tratava-se do reflexo natural do pensamento do adorador, voltado para Deus, para a sua grandeza, sua bondade. Em suma, era o extravasar de emoções. 2, ele dizia, a liturgia era a moldura desta mesma música que ele cita no número 1. E 3, a música tinha um poder mágico de influenciar, agir, de modificar comportamentos, como nós já dissemos anteriormente. Um exemplo disso está claro no episódio de Davi e Saul. Todos nós lembramos desse episódio, quando, ao dedilhar as cordas de uma harpa, Davi conseguia afastar os maus espíritos do inseguro rei Saul. Em vários e significativos momentos do Novo Testamento, nós deparamos com a música cumprindo importantíssimo papel. No Evangelho de Lucas, por exemplo, 3 belíssimos cantos marcaram a presença da música entre os evangelhos sinóticos. Seria o Magnificat, o canto de Maria, o Benedictus, que era o canto de Zacarias, e Nunc Dimittis, que era o canto de Simeão. O canto executado depois da ceia, conhecido e não se sabe exatamente, mas se imagina que se chamava Hallel, também merece ser citado. Dale Moody defende a tese de que o majestoso hino que se encontra em João 1, de 1 a 5, 10 e 11, 14 e 18, deve ter sido cantado pelos cristãos do segundo século. O livro de Apocalipse, que já foi citado aqui pelo reverendo, para citar um outro exemplo, fala do canto das hostes celestiais. Na visão de João, o povo cultua e adora a Deus através da música. Vamos pensar agora numa renovação da música através da história. Falamos sobre o Velho Testamento e sobre o Novo Testamento. Ao longo da história, dentro dessa mesma história, que é a história cristã primitiva, as igrejas da Síria foram as primeiras a desenvolver uma inódia cristã, mais tarde, que foi considerada como uma teologia herética. O professor Gnóstico Bardesanes, nascido no ano 154, escreveu juntamente com seu filho Harmônios uma grande porção de canções líricas, as quais propagavam o evangelho falso e deturpado. Argumentos ortodoxos e heterodoxos foram defendidos através do canto de hinos que se tornavam populares, como é o caso de Ários. Efraim Círios também fez o uso de hinos, por sua vez, para antagonizar exatamente a Ários, para que pudesse combater aquilo que Ários pregava. Ambrósio, por exemplo, usou melodias já existentes, popularmente conhecidas, mas com textos bíblicos neles. Foi também o primeiro a empregar a estrutura ritmicamente silábica, chamada de cantochão, os cantochões da Idade Média, largamente utilizado nas missas e mais tarde codificada pelo Papa Gregório I, criando então os chamados cantos gregorianos. Na Idade Média, pulando um pouco mais para frente, o canto coletivo congregacional foi reprimido
nos encontros espirituais, cultos ou missas. Então, começaram a combater o canto congregacional, para evitar que compositores hereges transmitissem seus conceitos espúrios e fora do eixo daquilo que a palavra de Deus ensina. É, porém, um erro admitir que a participação congregacional, por causa disso, desapareceu totalmente. O canto congregacional foi perpetuado nas reuniões extralitúrgicas no século VIII, por exemplo, quando Francisco de Assis liderou o movimento evangélico na Itália, pregando a simples verdade do evangelho, da soberania salvadora e da morte de Cristo e da Trindade. E a música era, sem dúvida, parte importante, integrante da sua estratégia de pregação. Seu refrão principal era conhecido como laude. Era sempre os cânticos que ele usava depois da pregação das verdades bíblicas. E ele mostrou a influência secular também do cancioneiro trovador francês. Ele tomou o cancioneiro trovador francês como a base melódica dos seus sermões cantados, vamos dizer assim. Na reforma do século XVI, a música congregacional foi a base principal do culto litúrgico. Calvino seguiu a rota vernacular do salmo metrificado, colocando em melodias chamadas Genevan Gigs. Por vários anos, os autores dessas melodias foram motivo de pesquisas e até de debates. Hoje já se sabe que muitas dessas melodias são adaptações de canções folclóricas alemãs e francesas. Um biógrafo que trabalhava para Louis Bourgeois, editor do Saltério de Genebra, explica: compositores daqueles dias trabalhavam bem mais o lado harmônico do que o lado melódico, e usavam como assunto qualquer material que servisse aos seus propósitos. A diferença estilística entre a música sacra e a música secular praticamente não existia. Lutero, o grande nome da Reforma, foi quem mais usou músicas profanas para conduzir suas teses e doutrinas para o povo. Ele usava a melodia conhecida como profana, melodia que não era sacra, e aí conduzia as suas teses através daquela música, um texto que o povo poderia entender e automaticamente identificar facilmente através da melodia. Nós não podemos esquecer, contudo, que os propósitos de Lutero eram fortemente pedagógicos. Ele traduziu a missa para o vernáculo do povo, que era o alemão, e escreveu hinos para ensinar doutrinas como o batismo, comunhão e os mandamentos. Os Wesleys eram grandes nomes do século XVIII também. Com ele, os hinos evangelísticos fizeram parte integrante do grande avivamento daquele século, isso bem mais à frente da Renascença. A pregação de John e Charles Wesley, os familiares da clã Wesley, vamos dizer assim, deram início ao aparecimento das canções evangelísticas de apelo. De lá para cá, apareceram os famosos camp meetings, que eram grandes acampamentos que eram formados entre duas grandes cidades, na Inglaterra e depois nos Estados Unidos. As pessoas iam para lá e ficavam 3, 4 dias, naqueles grandes tendas que pareciam de circo, ouvindo a pregação do Evangelho e principalmente entoando hinos e cantando. Esses acampamentos, como eu já disse, eram ao ar livre, em tendas como as de circo, para adoração a Deus, onde a música congregacional e a pregação da palavra eram coisas muito intensas e durante vários dias. No início dos anos 1800, especialmente em Cambridge e Logan County, que eram duas regiões do estado do Kentucky, nos Estados Unidos, se transformaram nas capitais desses movimentos. A música era caracterizada pela simplicidade, continha muita repetição. Existe um hino, não sei se na igreja presbiteriana se canta, que faz pam 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 pam. Tem esse hino? Tá bom. Aí repete. Aí vem a segunda parte. Repetir de novo. E o refrão. Só por Jesus é que nós somos salvos. Acabou? Não. Só por Jesus, só por Jesus. Então, era uma forma simples de atingir o coração e a mente do povo. Vocês sabem que música é um negócio que, muitas vezes, eu vejo uma propaganda na televisão ou no rádio, com uma música chata, feia.
E eu detesto essa propaganda. Aí, quando eu entro no carro, me pego cantando a música. Aquela propaganda que eu detesto. Música entra, entendeu? E isso foi entendido lá atrás. Então, os grandes gospel writers, os grandes escritores da música gospel, imaginaram isso. Então, ela tem que ser estrófica, 3, 4 estrofes simples, com um refrão repetitivo, para que possa entrar facilmente na circulação e no metabolismo do povo, e principalmente daqueles que não tinham Jesus. E a coisa era repetida, repetida, e essa é a diferença entre o hino e o canto gospel, que hoje o gospel é uma coisa completamente diferente. Mas o gospel song naquela época, a música gospel, era exatamente estrófica, 2, 3 estrofes com estribilho. Enquanto que o hino era todo inteiro. O gospel falava geralmente do pecador, no pecador, para o pecador. O hino falava basicamente de Deus, não falava do homem. Então, essas eram as diferenças. Existe, portanto, um contexto atual. Vamos dizer assim, tendo viajado por esse contexto histórico-religioso que nós fizemos até agora, nós chegamos a um ponto onde nós podemos, com mais base e conhecimento, discutir e, por conseguinte, entender as tendências da música na igreja de hoje. Já vimos como era na igreja primitiva, já vimos como foi logo depois que Jesus Cristo veio à Terra e morreu, já vimos depois do século, na Idade Média, no século XVI, século XVIII, os cantos do século XIX. Mas como é que a música se apresenta na igreja para nós no século XXI? Sem dúvida, uma constatação lógica há de ser feita em termos da influência da música secular dentro da igreja. Inúmeras melodias que hoje são usadas nos cultos. Todo tipo de melodia, todo tipo de coisa. Eu não estou me referindo à igreja presbiteriana, à igreja batista, à igreja metodista, à igreja episcopal. Eu digo as igrejas no modo geral. E as neopentecostais também. Sem dúvida, essa constatação tem que ser feita, porque isso nós estamos vendo a cada dia. Né? Mas isso não é de agora, é de muito antes também. Por exemplo, esse é o caso do tão solente e belo hino de todos os dias em que aceitei. O meu Senhor. Vocês todos já ouviram esse hino também. Pasme, esse hino era cantado nas boates e nos cabarés, quando o cara já estava cheio da manguaça. Então eles saíam cantando, e esse hino foi apanhado, essa melodia foi apanhada por ser uma melodia de uma certa forma tocante, e foi colocado um texto sacro. E isso faz parte de muitos hinários de várias denominações ao redor do mundo, músicas desse tipo. Lutero, como já afirmamos antes, usou melodias seculares para divulgar suas mensagens e doutrinas. Temos aí o exemplo mais claro desse fenômeno. Isso traz à tona uma questão muito interessante que eu gostaria de abordar com vocês. Gostaria que vocês raciocinassem comigo. Uma pergunta: o que é música cristã ou música sacra? O que torna uma música realmente sacra? O que é um instrumento litúrgico? Um grande professor brasileiro, já falecido, foi meu professor já lá no bacharelado, Gamaliel Perruzzi, ele usava dizer que música é sempre música e somente música. Ele sempre falava da eterna fusão entre música sacra e a música folclórica. Uma sempre alimentou a outra. Gamaliel escreveu diversas peças corais onde ele casava 2 tipos de textos, um poético romântico e uma versificação de salmos. É o caso da composição uma das composições mais marcantes do Gamaliel Perruzzi, que tem como título Mosaico. Esse é o título da melodia, ao qual comporta um texto que ele chamava de Solidão, que era um texto absolutamente romântico, e também ele fez naquela mesma melodia, naquela mesma música, Mosaico, ele colocou a versificação do Salmo 142. Para Gamaliel, na cabeça dele não existiam blues, samba, sonata, rock, salsa, merengue, hino, gospel evangelístico, do ponto de vista da conceituação filosófica, humanista ou religiosa.
ele dizia assim, existe música, apenas e sempre música, com as classificações e divisões puramente técnicas. Pergunto de novo para vocês, existe música cristã? Ou por outro lado, já que nós citamos o rock, por exemplo, vamos escolher o rock. É possível existir um rock sacro? O que queremos dizer com essa expressão? Seria isso uma especificação ou definição de um tipo de música? Comparemos a partitura de uma música sacra com a partitura de uma música secular, né? Existe, porventura, alguma diferença básica? Um acorde perfeito maior, sacro, é mais santo ou mais espiritual do que um acorde perfeito maior secular? Obviamente não tem diferença nenhuma. Se eu tocar uma tríade de dó maior no piano, você não vai poder dizer se é sacro ou se é secular. Daqui a pouco vocês vão entender onde eu quero chegar. Os dois são iguais para mim. É possível distinguir vibrato cristão do vibrato não cristão na voz? Não tem como. Ou será que a diferença está nos instrumentos? Um instrumento é do Senhor e o outro não é. Eu me lembro que um colega meu me chamou há muitos anos atrás para levar a minha orquestra para tocar na igreja dele. Eu disse, tá bom. E estava tudo certo. Ora, a orquestra tinha uma instrumentação e na instrumentação incluía uma bateria, né? Aí, quando foi, isso era num sábado, eu falei assim, você me ligou, não, você usa bateria na sua orquestra? Eu uso. Cara, fala para o teu baterista que ele não pode entrar aqui, não. Aí eu falei, é mesmo? Eu disse, então não vou. Como é que eu vou dizer para o meu baterista, a orquestra toda vai, mas você não pode, não, você é pecador. Então, essas coisas são muito... Eu acabei não indo mesmo. Foi um vexame, mas eu disse, não, eu tenho que honrar o meu baterista. Não, porque isso aí, ele vai levar o mundanismo para a igreja. Aí eu disse, peraí, mas digamos na sua orquestra, você não tem um tímpano? Aí você não tem um glockenspiel? Aí depois você tem um tamborim, depois você tem um woodblocks, depois você tem um prato suspenso, depois você tem um bell tree, não tem tudo isso? Mesma coisa, só que ele vai encaixar tudo com uma só. Aliás, a bateria nasceu assim, se vocês... existiam os Winn-Dixies, os conjuntos Winn-Dixies no passado, que eram as clarinetes, os instrumentos de sopro, e tinha também um baterista, um baterista não, tinha uma caixa, tinha um bombo, tinha um prato, tinha isso e tal. E toda vez que eles iam tocar, faltava um. Aí eles nunca podiam tocar. Aí disse, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar. Eu mesmo toco, um cara lá falou, né? Eu mesmo toco uma caixa e um pratinho. Ah, tá bom. Aí depois faltou mais um, eu disse, eu toco a caixa e o pratinho, eu boto um bombo no pai, faço bum, 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 e toco também. Aí no fim acabou criando a bateria que a gente tem hoje. Mas foi só uma lei criada para facilitar a percussão nos conjuntos daquela época. Agora, todos os instrumentos, para mim, de cordas, por exemplo, violinos, violões, harpas, guitarras, etc., de percussão, bateria, pandeiro, tímpano, woodblocks, tamborins, bongô, xilofone, os de sopro, trompete, trombone, trompa, tuba, saxofone, flauta, boé, e eu ficaria dizendo, todos eles podem e devem ser usados para o louvor de Deus. O salmista diz, como o pastor falou, no Salmo 150, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Por certo, isso jamais seria apenas uma força de expressão. Eu gostaria de dizer, porém, que a minha postura em relação à música do nosso século é de equilíbrio. Eu tenho vocês vão ficar fazendo a conta da minha idade. Eu comecei em 1974, numa pequena igreja na cidade de Maceió, chamada Igreja Batista do Pinheiro. Durante todo esse tempo, eu tenho aprendido muita coisa. Eu fui aos Estados Unidos fazer mestrado e voltei absolutamente sacro/erudito. Com o passar do tempo, eu comecei a ver a inclusão da música jovem na igreja. Aí eu entrei em pânico. Eu não sei fazer. Eu gosto, porque na minha época de jovem eu curtia Vencedores por Cristo,
e gostava, tocava um pouquinho de violão e acompanhava no piano as bandas e tal. Mas eu no meu mestrado, eu não estudei para isso. E eu fiquei puro. Porque se eu dissesse assim para o jovem da minha igreja, isso não está bom, vocês não estão tocando bem. Mas tá bom, então me diga como é que toca bem. Aí eu dançava, porque eu não sabia. Né? Então, a partir de todo esse tempo, porque eu tenho só na Igreja da Liberdade 37 anos, não façam conta, por favor. 37 anos na Liberdade. E durante todo esse tempo, eu tenho aprendido a andar para frente e não sentar na calçada e ver a história passar por mim. Só uma coisa eu tenho lutado: por qualidade. Isso é o mais difícil. Então, a minha postura tem sido, até esse ponto, de equilíbrio. Eu fui agora nos Estados Unidos visitar minha família, eu tenho 2 filhas que moram lá, e eu fui assistir um grande congresso, considerado um dos maiores congressos de música sacra do país, que acontece na Universidade de Baylor, que é a maior universidade do mundo, 35 mil alunos em um veículo. O departamento de música sacra daquela universidade faz um evento desse por ano. Esse foi o primeiro que eu assisti, e foi também o evento de número 50. Inclusive, estava lá Bill Gaither e todos os seus bull caps. Bill Gaither deu porque não sei se vocês conhecem aquela cantata Aleluia, do Bill Gaither, ela completou agora também 50 anos. E ela foi apresentada com uma nova roupagem, com nova orquestração, e ele deu uma entrevista lá de tarde inteira, as pessoas fazendo perguntas e ele respondendo. Um homem fantástico, um homem de Deus, né? E nesse evento, um dos assuntos que mais fervilhou, um dos assuntos que mais tomou conta de todo mundo, foi exatamente o que eles chamam de blended service, ou seja, um culto onde tudo possa acontecer. Um culto que possa ser litúrgico, possa ser sério, mas que tenha banda, que tenha orquestra, que tenha coro, que tenha ritmos, que o coro possa cantar ritmos diferentes, etc. Tudo num culto só. Fugindo desse estereótipo passado que graçou, principalmente nos Estados Unidos, que tem que ter culto, digamos assim, culto contemporâneo e um culto não contemporâneo. Eu nunca entendi bem o que é um culto contemporâneo, mas eles chamavam que era onde podia cair matando com a banda, fazendo bastante barulho, para que o jovem pudesse se entrosar. E depois um culto tradicional, quando as pessoas viam assim, parecia que estava no enterro. O coro cantava e tal. Então essas coisas sempre me incomodaram muitíssimo. E eu não permiti que isso acontecesse na Liberdade. 5 minutos? Estou nem no começo. Mas eu vou terminar. Entendeu? Então, eu nunca permiti que isso acontecesse. Então, eu trabalhei sempre com esse leque de opções, onde a gente possa oferecer uma dieta saudável e variada para as pessoas. Que a pessoa de mais idade possa cantar o corinho, o hino, com entusiasmo. E que os jovens possam cantar os nossos hinos perenes, que são cantados desde o século XV, século XVI, século XII, vai ser cantado até Jesus voltar. Né? Então, esse balanceamento é o que é o mais importante, porque isso faz com que nós possamos adorar a Deus em união, todas as gerações. O que eu poderia dizer é que eu não tenho a pretensão nenhuma de achar que todos vão concordar com tudo aquilo que eu digo. Não é essa a minha intenção. Eu estou passando aqui para vocês apenas um pouco da minha experiência de ministério de música, desde aquela data que eu falei, que eu não vou falar mais. A minha palavra de ordem em todas essas questões de música da igreja é equilíbrio. Que nós possamos ter um órgão maravilhoso como esse aqui, tocado, e como vocês viram, a música Porque Vivo Está, a última música que o Léo e o Márcio tocaram, tinha um ritmo maravilhoso, e era um órgão de todos que é considerado um instrumento extremamente erudito. Né? Muito eu tenho aprendido na igreja, em que eu tenho trabalhado por esses 37 anos, sobre isso.
Palmas, por exemplo, gestos, expressões de adoração, danças e outras coisas, não pode ser visto como uma ameaça à nossa ortodoxia, ou a perda da nossa identidade denominacional. Eu diria que essas coisas não devem ser incentivadas, mas nem tampouco reprimidas. E tudo sendo feito com decência e ordem. Mais uma vez, a palavra equilíbrio vem à tona. E mais uma coisa importante, para Deus, o trabalho tem que ser bem feito. Porque se não for bem feito, não precisa ser feito. Eu espero que vocês não assimilaram nada dessa palavra minha aqui, que assimilem isso. Qualidade é fundamental, porque o nosso Deus merece o melhor. Se não for ficar bem feito, não faça. Se você está cantando num coro, por exemplo, mais de 10 ensaios você vem a 3, desista, não venha. Ou venha aos 10, ou não venha a nenhum. Porque não será um trabalho digno da pessoa do nosso Deus. A responsabilidade das nossas igrejas é muito grande com a música. E nós devemos incentivar a música mais descontraída, sim, que encontramos nos cânticos, mas não podemos esquecer a música coral, essa coisa maravilhosa que tanto acalentou o nosso coração que nós assistimos aqui no começo desse programa. E o canto congregacional também é uma coisa extremamente importante, porque ele é absolutamente democrático e coletivo. O primeiro coro da igreja, o principal coro da igreja, deve ser a congregação. Porque aí é que nós cantamos com o coração absolutamente aberto, aquele que tem a voz bonita, aquele que não tem. Mas vocês já perceberam que Deus faz tudo novo e que o som de um bom canto congregacional fica uma coisa lindíssima. Então é isso que nós devemos procurar. Devemos procurar fazer o trabalho de Deus com esmero, da melhor forma possível. Então procuremos todos nós orientar uns aos outros, exortar uns aos outros, ensinando e evitando os excessos e conduzindo o povo de Deus à verdadeira adoração. Em Domino. Amém. Amém.